com emoção. Mas já ganhou? Já ganhou? Já ganhei. Tá bom que eu tô cheio de... Gente, obrigado pela corrida. Vocês estavam provavelmente no outro painel, lá no outro prédio. Está tudo muito interessante, né? Vocês precisam saber que tem outras coisas e tudo bem, a gente vai entender. Se não estiver tão cheio aqui, estiver mais cheio lá, tem muita coisa legal e depois a gente assiste. Bom, eu queria retomar a introdução, já que vocês não viram. A gente fez um filme sobre o tema que a gente vai conversar. E então eu vou passar novamente aqui com vocês. A Missão Ásia observou na Moonshot Academy que os alunos podem aprender por projetos, com mentores e autonomia. As provas dão lugar a portfólios, apresentações e reflexões. Nos Hagons coreanos, dashboards e IA personalizam o ritmo de estudo em tempo real. Na Samsung e UBTech, o espaço físico vira um laboratório vivo de aprendizagem. E na Seul National University, dados cognitivos e socioemocionais já orientam políticas públicas. O que une tudo isso é uma mudança silenciosa, mas profunda. O currículo do século XXI é vivo, adaptativo e conectado à vida real. A avaliação deixa de medir o que o aluno decorou e passa a revelar como ele pensa, sente e resolve. Entendemos que existe oportunidade, transformar a avaliação em aprendizagem contínua e dar um novo sentido às evidências educacionais. Palavra-chave: propósito, dados e personalização. Desafio: alinhar currículo, IA e bem-estar num mesmo desenho sistêmico. Pergunta aberta para o Brasil. Estamos prontos para ensinar o que ainda não existe e avaliar o que realmente importa? É com vocês, Adriana. Showtime. Oi, bom dia a todos e a todas. Desculpa aí o atraso, mas a gente estava fazendo alinhamento ali fora entre os palestrantes, alguns, e eu procurando onde estava o Américo. Bom, é um prazer enorme estar aqui moderando um painel. Normalmente eu falo que eu estou do outro lado dos bastidores, em termos de eventos e educação, mas dessa vez me puseram no palco, e é um prazer enorme. E estar moderando 4 feras aqui, a única mulher aqui. Precisamos de mais mulheres falando de IA na educação, por favor, já venho aqui com um protesto. E a gente vai falar aqui sobre um tema que não é novo, currículo e avaliação. Currículo e avaliação, eu acho que a gente questiona antes mesmo da existência da IA, né, do século XXI, currículo do século XXI, a gente está questionando faz um bom tempo, né? Talvez desde o início do século XX, a gente já começava a questionar o currículo do século XX, ou seja, isso não é novidade. O que acontece quando a IA chega agora para retomar e acelerar, talvez, esse debate? Eu acho que um pouco dessa última pergunta do vídeo é o nosso papo aqui hoje, né? Eu queria até fazer uma rodada primeira aqui para os 4, que vocês rapidamente falem do lugar de fala de vocês, se apresentem. E, já de sopetão, vem uma pergunta que é o seguinte: o que precisa sair do nosso currículo hoje? Porque não adianta a gente colocar coisas e não tirar nada. Isso vai ser um problema, né? Que nem você compra alguma coisa na sua gaveta, você põe coisas novas, mas precisa tirar, não cabe tudo. Coitado dos estudantes. Então, a primeira pergunta, além de quem são vocês e de onde vocês falam, é: o que é que precisa sair desse currículo hoje aqui no Brasil? Quem começa? Aparentemente, democraticamente, o Américo me elegeu para começar, então... Ó, essa pergunta da Adriana, ela até me adiantou o que ia fazer, e eu sigo sem ter resposta.
Mas eu vou falar que eu acho que tem mais de uma forma de você responder. Né? A gente poderia ir diretamente falar, ó, essa disciplina inteira tem que acabar, e é isso. Eu não consigo pensar tanto dessa forma, infelizmente. Bom, meu nome é Guilherme Sintra, sou diretor de Inovação e Tecnologia da Fundação Lema. Tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que currículo, o currículo ele passa por uma discussão política. Então, é muito difícil você falar que um currículo é eminentemente uma decisão objetiva. Falar, ó, isso aqui tem que sair porque temos várias evidências que demonstram que se eu tirar isso vai resolver a vida das pessoas. Não é assim que funciona. Né? A gente tem decisões políticas sendo tomadas e, por decisões políticas, eu também falo que parte do problema que a gente tem no Brasil é que muitos alunos, a grande maioria, inclusive, não tem ensino em tempo integral, que é um conceito que lá fora muitas vezes nem existe. Então, parte do problema é que a gente tem menos tempo mesmo para dar aula, ponto. Né? Dito isso, com a realidade que a gente tem, eu acho que, às vezes, a decisão está menos em tirar disciplinas inteiras e mais em como a gente aborda essas disciplinas. Assim, a gente tem um nível, né, que a gente também já... A Adriana falou que tem uma sensação de déjà vu. Né? Eu lembro de ouvir a mesma discussão da gente falando que tem o currículo enciclopédico desde a primeira vez que eu me dei por estou trabalhando com educação. Mas essa é a verdade. Muitas vezes a gente olha para um currículo como matemática em si, né, e olha para o currículo que tem, e você tenta abordar tantos temas tão diferentes, sem um senso de priorização claro, que se você faz isso com 13 currículos diferentes que a gente está tendo no ensino médio, de fato você vai ter problemas. Então, eu acho que o primeiro ponto em vez de eu pensar como é que eu tiro uma disciplina, é como é que eu repenso a forma como os currículos funcionam, porque isso vai potencialmente enxugar espaço para eu poder, de fato, trabalhar outras disciplinas. Né? E aqui a gente está falando de inteligência artificial, a gente tem uma base nacional comum curricular para a computação, que desde 2022 já está estabelecida, já foi discutida há muito tempo. Uma das coisas que se discute é como é que eu vou inserir esse negócio, porque não dá tempo. Né? E parte do que não dá tempo é, de novo, porque a gente não saiu desse modelo enciclopédico. Eu pego aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Bruno. Eu lidero o Grupo Salta. Para quem não conhece, a gente é o maior grupo de escolas do Brasil. Né? São 150 mil alunos próprios nossos em 17 marcas pelo Brasil inteiro. E essa pergunta, Adriana, né, é super boa. Eu estou muito com o Sintra aí. Eu acho que a gente... Né, eu sinto falta de coisa no nosso currículo. Quando você pensa o que tirar, né, e aí linkando o currículo com avaliação, a gente tem uma linha de chegada no Brasil, né, que para a esmagadora maioria das famílias é o Enem. Né? Querem que o filho entre em uma boa faculdade. E se essa avaliação não muda, né, o currículo que você tem, invariavelmente, ele vai focar nessa linha de chegada. Né? Então, quando você pensa em como ensinar, né, e o tempo que você precisa... Eu sinto falta de várias coisas no nosso currículo. Né? A BNCC, ela já tirou algumas coisas, acho que foi um movimento muito bacana no sentido de dar mais valor, né, e antecipar algumas matérias que são mais básicas. Assim, eu não sinto falta de tirar coisas do currículo, eu sinto falta de como você aborda e como você cobra essas coisas. Né, porque muitas escolas ainda ensinam, né, como a gente aprendeu há 20, 30 anos atrás, né, naquela decoreba. Então, tem muita coisa que, se você fizer baseado em projetos, né, entrando outras coisas, e aí eu acho que IA pode ajudar muito nessa eficiência desse aprendizado, eu acho que você consegue encaixar o que a gente tem hoje e muitas coisas que abrem a cabeça desses garotos para eles conseguirem tomar decisões, né, com 17, 18 anos, escolher o que vai ser, né, os próximos 5 anos, que é uma decisão difícil, por isso que muitos mudam, mas com muito mais subsídio. Então, acho que colocar essas coisas no currículo tende a deixar o que a gente tem hoje mais eficiente para eles serem mais completos. Né? E o que o Sintra falou, né? A gente fala assim, escola, às vezes vem uns gringos aqui no Brasil visitar a escola nossa e tal, e a gente fala, essa escola aqui é de tempo integral. Aí ele, como assim de tempo integral? Isso aqui no meu país se chama escola. Né? Essa escola de meio período aqui é uma jabuticaba nossa. A maioria do mundo é escola de período integral. Então, a gente sente falta, de fato, de você conseguir aumentar esse currículo. Né? Então, o grande problema é uma linha de chegada que cobra de um jeito que não tem como você mexer muito, né? E essa cobrança ela vai para um lado que não pega vários aspectos fundamentais dessa formação dos jovens hoje. Sandro. Muito bacana, bom estar com vocês aqui.
Sou Sandro Bonaz, sou CEO da Conexa, que é uma empresa também ligada à tecnologia educacional do Grupo SEB. E essa é uma pergunta recorrente, né? A gente vem debatendo isso talvez nas últimas décadas em função da BNCC, depois a gente ficou mais concentrado em relação ao ensino médio, né? Tínhamos aí a expectativa de reduzir o que era a base comum, aumentar os itinerários formativos para que fosse uma área mais flexível, que os estudantes pudessem empreender mais e experimentar mais. No final, a gente acabou tendo um cavalo de pau e voltou um pouquinho mais na concentração daquele recheio da base, que acaba privilegiando o vestibular, né? Fato é que eu acho que a gente tem uma escola brasileira que ela é muito componentizada, né? Então, tudo tem que virar uma caixinha, tem que ter o nome de disciplina, e o mundo ele é mais transdisciplinar, né? E a gente tem os projetos com a capacidade de mobilizar os estudantes e torná-los mais protagonistas desse processo. A IA, eu concordo super com o Bruno e com o Gui aqui, a IA pode ajudar nessa eficiência, né, daquilo que os professores têm feito como aulas expositivas. A IA vai poder trazer, não só com a capacidade de integrar e personalizar, porque o professor, né, você tem o professor da frente 1 da matemática, da frente 2 da matemática. Talvez seja uma chance que a gente tem agora da IA poder criar uma estrutura que dê propósito para aquele conteúdo, de aplicação para aquele conteúdo, e o professor, então, assuma esse papel mais humano, porque o que a gente vem observando é que a IA agradece, né, que a IA acaba sendo mais humana do que o professor tem tempo na sala de aula, porque não permite que o aluno fale, não permite que ele tenha uma lista de exercícios para resolver naquele período. Então, acabou que a IA trouxe alguns elementos que nós mesmos, enquanto humanos, perdemos nos últimos períodos de tempo. E eu acho que o Bruno é muito feliz quando ele fala que talvez a gente não tenha que tirar coisas agora, acho que a gente tem que mudar o como, e precisamos incluir letramento em IA. Quando a gente fala de currículo, não dá para pensar nessa nova geração sem colocar essa nova forma de alfabetização desse jovem, né? A gente até falava no podcast agora há pouco, se a gente não colocar letramento IA nas escolas, desde lá do início da educação fundamental, a gente coloca esses jovens em risco, né? Então, as coisas que vão demandar para o mundo do trabalho e para uma escola mais potente passam por reconhecer as fragilidades que o mundo educacional tem com a chegada da IA. Então, o currículo serve para a gente entregar respostas para o mundo. Letramento em IA precisa fazer parte emergencial de todas as escolas globalmente, senão a gente vai ter uma onda gigantesca chegando nas nossas escolas, debatendo de novo as frentes da matemática e o vestibular, e está passando um elefante na sala e a gente não está tomando nenhuma providência, né? Boa, vamos lá, Américo. Eu vou aproveitar a ótima pergunta para girar totalmente a nossa visão. Eles estão falando do ensino médio, dos anos finais do ensino fundamental, e eu vou chegar no nosso ambiente, que é a educação infantil e o comecinho ali do ensino fundamental, em que a gente começou um trabalho já fazem 3 anos com algumas escolas para tentar identificar os principais problemas que as professoras daquelas crianças de 3, 4 e 5 anos estavam enfrentando e como é que a inteligência artificial poderia ajudar essas professoras, né? Então, a gente está pensando muito mais do ponto de vista sistêmico do ensino, da aprendizagem, da gestão da aprendizagem. E aí, uma coisa engraçada que aconteceu foi essas professoras precisam escrever relatórios, né? Não tem nota, não tem avaliação na educação infantil e nem a gente quer ter. E essa escrita de relatórios é um parto para muitas escolas, né? Porque as professoras precisam parar, realmente lembrar de tudo que aconteceu com a criança, rever o caderninho, que muitas vezes esqueceram ou não conseguiram fazer as anotações ao longo do semestre, aí produzir um relatório que leva muito tempo, as coordenadoras gastam muito tempo para revisar, e aí tem uma tensão muito grande entre elas. E quando a gente chegou na primeira escola, 3 anos atrás, vamos fazer uma inteligência artificial para escrever uma primeira versão desse relatório, para que aí a professora possa, né, trabalhar em cima dessa primeira versão e refinar e deixar cada vez com a cara dela e o jeito da criança de uma forma que a família consiga entender. Nesse processo, a gente caiu no currículo, né? Por quê? Porque, primeiro, muitas escolas, inclusive escolas de ponta, de elite, não têm um currículo bem estabelecido. Algumas que têm, tendem a pensar no processo de avaliação somativa, né, que é a avaliação do final de um trimestre ou de um bimestre, olhando só para a BNCC. E aí a BNCC de 4 anos tem 33 objetivos de aprendizagem. E agora tem mais 11 de computação, né? Então já são 44. Imagine você, professora, parar, olhar um objetivo de aprendizagem,
pensar naquela criança de 4 anos, como é que ela teve naqueles últimos 3 meses, e aí fazer uma avaliação qualitativa com qualidade. É muito difícil. Então, a partir desse tipo de desafio, a gente começou a conversar com as escolas, a gente precisa fazer priorização dos objetivos da BNCC. Então, não adianta eu colocar a professora para passar 2 anos avaliando os mesmos 33 objetivos, se aqueles objetivos têm escalonamento do ponto de vista de desenvolvimento. E se ela também não consegue olhar aquele objetivo gigante, eu brinco lá que tem um que é aprender a expressar suas emoções, seus desejos e seus sentimentos por meio da linguagem oral, pela linguagem escrita espontânea, pelos desenhos, por fotos e outros meios de expressão. Então, como é que a professora avalia isso? Mas, antes disso, como é que ela planeja o que ela vai fazer com a criança de 4 anos e 1 mês, o que ela vai fazer com aquela criança de 4 anos e 6 meses, e a escola como um todo com 5, com 6 anos. Então, realmente, a BNCC é muito boa porque ela traz um norte para a gente, mas ela é muito pouco específica. Por exemplo, objetivos de contagem com 5 anos, quando a gente vai fazer entrevistas individualmente com cada professor, e a gente tem uma escola que tem 8 professoras de 5 anos, eu conversei com cada uma delas, eu perguntava, com 5 anos, terminou o ano, tem que contar até quanto? Aí uma dizia, se contar até 20, está excelente. A outra dizia, 30. A outra dizia, eu só fico feliz quando chega nos 40, e a mesma escola. Então, além da gente, digamos assim, otimizar melhor o nosso currículo, a gente precisa operacionalizar para ter claro o que é que a gente precisa ter de saída e aí os professores conseguirem planejar muito bem com a ajuda da IA e conseguir fazer uma avaliação mais precisa também. Não está fácil, né? Eu fico pensando nesse objetivo. Acho que tem adulto que não chegou nele ainda, né? Ainda não. Bom, vamos lá. Eu estou tentando organizar algumas perguntas daí específicas aqui. Vou começar ali com o Bruno. Bruno, nas redes, nas escolas, a gente vive sempre esse paradoxo hoje em dia, né? Que é a inovação demanda experimentação. Não tem como a gente fazer inovação, né? Eu brinco, falo, quem me conhece, não dá para fazer omelete sem quebrar ovo. Precisa experimentar. Mas o dia a dia de uma escola, ele também vem do outro lado com cobrança, com resultado, com pressão. Como é que você vê, do teu ponto de vista de olhar escolas e rede de escolas, a figura do gestor nesse paradoxo, né? Como é que ele enfrenta isso para que ele possa oportunizar um espaço onde os professores possam experimentar IA, entenderem como funciona, ter esse processo mais tranquilo, né, de certa forma, né, um tempo de experimentação sem essa cobrança de resultado. Como é que convive com isso? Perfeito, Adriana. Assim, em tudo, né, as pessoas, em geral, pensam o que me ajuda. Então, assim, o primeiro ponto para você convencer os professores, qualquer mudança grande, as pessoas sempre pensam no pior, né? Então, eu vou perder meu emprego e tudo. E eu acho que o jeito que a gente tem feito lá, a gente está lançando um currículo agora de IA, né? O ano que vem, as nossas escolas todas vão ter um currículo, até o Dialab, que a gente está aqui, junto do guia. Assim, o mais importante é o professor ver resultados claros para ele. Então, assim, quando você começa a falar de IA, não adianta ver com muita teoria, ele não tem tempo para parar, para aprender, então são estágios, né? O primeiro estágio é, não quero isso, vai fazer mal para mim. Aí você começa a implementar coisas que facilitem a vida dele, né? Então, coisas básicas, desde o tipo, começar a fazer correção de provas. A gente viu na China lá, uma máquina que você botava a questão de matemática, eu dou aula de matemática e física. Eu montei uma questão na hora, à mão, em inglês, né? Botei numa máquina e fiz uma solução errada. Tá? Questão não era simples, mas também não era uma questão olímpica. Você bota na máquina, é tipo uma máquina de Xerox, ela lê a questão, em 3 segundos, ela vem com a questão corrigida dissertativa, não é múltipla escolha, né? Imagina a quantidade de provas que a gente tem e a quantidade de erros que os professores cometem ao corrigir a prova, porque, assim, são humanos, né? É o tempo todo isso. Correção de redação já é básico, né? Você chegar no 80% de acerto numa correção de redação é mole. Do 80% é a grande dificuldade. A gente lá está no 92%. Eu, semana passada, dei ok para fazer um teste. Eu falei, bota os dois. Bota o humano corrigindo e bota a nossa IA e dá
para os heads de língua portuguesa dizer sem eles saberem, quais correções são as melhores. E a gente vai ver agora se passa ou não passa no teste. E a gente bota em produção, né? Mas isso ajuda muito, porque a vida do professor hoje, para ele fazer uma aula, para ele fazer quaisquer coisas, é muito dura. Ele dá aula de 7 às 7. Né? Então, o jeito que a gente está fazendo é qual o suporte que a gente pode dar para eles. Né? Em que é prático, que é fácil. Né? Desde lembrança do horário dele em alguma unidade. Então, tem muita coisa assim, simples que ele começa a ver que tem valor. Ele vai fazer uma aula. Né? Tem muito professor que dá a mesma aula há 30 anos. O cara não consegue parar com o tempo para... Então, você tem alguns treinamentos em que chega alguém que faz junto com ele. E ele entende que aquilo ficou muito mais fácil. Então, desde fazer questão para a prova, né? Como é que a gente fazia questão antes? Era um terror. Você tinha que ligar para o cara. Você ainda não mandou a questão. A prova é semana que vem. Aí está o cara da diagramação desesperado, esperando a questão chegar para botar na prova e tudo. Né? Quando você ensina ele a montar a questão com IA, falou, eu quero uma questão de movimento retilíneo uniforme com isso, 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 e aquele negócio vem, obviamente ele precisa olhar, porque ele continua sendo responsável. Acho que essa é a grande diferença. Né? A IA não é sozinha. A gente precisa ser coach da IA. Né? Como é que você faz prompt e tudo? Então, você começa devagar, né, para tirar o medo. Né? Tem aquele abismo inicial. E você vai diminuir esse abismo. Você vai ver que é só um pulo. E aí, com o tempo, a gente não chegou lá ainda, tá? Você vai inserindo coisas mais complexas. Entendeu? Mas eu acho que a primeira coisa é deixar claro, né, o que tem de bom para eles e de prático e de curtíssimo prazo. Aí você quebra aquela barreira inicial de não serve para mim, vai tomar o meu lugar. Né? E a gente passa uma visão de chegada que é um pouco cultural, você falou a questão do erro. A gente é uma companhia que a gente aceita muito erro. Né? Então, a gente lançou um currículo de socioemocional, que hoje é um dos maiores do Brasil, o LIVE, não sei quem aqui conhece, mas quando a gente montou o primeiro ano do LIVE, que foi em 2014, a gente fez tudo errado. A gente usava a palavra empatia para crianças de 6 anos. Né? Não tem nada menos empático do que você falar empatia para uma criança de 6 anos. Você vai aprendendo. Né? Então, eu acho que inovação é você mirar o 10, mas com 7 você lança. Né? Não vai lançar com 2, 3, você vai fazer mal, mas chegou nota 7, bota na rua, faz piloto, quando chegar no 9 já está excepcional. Mira o 10, mas aí é com tempo. Então, acho que essa cultura, né, que a gente tem muito lá, a gente sempre passou isso para os professores também. Né? No socioemocional foi assim, a gente já está completando 12 anos nisso. O currículo de IA agora vai ter bastante treinamento para todos, mas essa absorção ela é muito pequena no primeiro momento. Entendeu? A coisa prática, a sua vida vai ficar melhor por isso e isso. Você não vai precisar mais corrigir isso, isso e isso. Agora você vai ter tempo para fazer isso aqui. Questão agora, vai ter alguém aqui para te ajudar nas primeiras 5 provas a fazer com IA. Depois você começa a fazer sozinho. Se tiver dúvida, tem um plantão até 10 da noite para você fazer questão. Liga que ele vai te ajudar. Então, assim, é você dar suporte para ele perder esse medo e ver valor naquilo. Quer dizer, a ideia de que fortalecer esse professor no papel dele como professor, criando necessidade e valor para isso, é uma questão fundamental aí nesse processo de implementação. Né? Exatamente. Assim, Vamos lá. Se você pensa em Brasil, desculpa, só para fechar. Né? O PowerPoint está aí há muito tempo. Né? Quantos professores dão aula com auxílio hoje? Muito pouco. Se você pensa no Brasil como um todo. Não estou falando de escola classe. IA vai ser igual. Né? É mais uma ferramenta que ele pode usar e ser muito mais eficiente, ou ele pode decidir dar a mesma aula de 30 anos atrás. Provavelmente não vai ser no salto que ele vai dar essa aula, porque, infelizmente, no Brasil inteiro ainda tem muita gente assim. Vamos lá, Sandro. Quando a gente fala de IA, eu acho que Bruno trouxe bem a questão do uso como professor, né? Um professor se reinventando em tempos de IA, como é que ele pode se ajudar, mas a gente fala muito também da aprendizagem personalizada, adaptativa, principalmente relacionada à avaliação. Né? Parece que a IA vai ajudar a gente nesse aspecto de ser mais preciso na avaliação. Na sua visão, como é que ela pode apoiar essa avaliação mais personalizada para que seja útil para esse professor, né? Não só na perspectiva, talvez, de correção de prova, mas também numa perspectiva de aprendizagem mais personalizada
né? E que isso fique próximo realmente do que a gente está querendo como uma aprendizagem mais ligada ao século XXI, né? Como é que a IA pode apoiar nesse processo? Acho que aí está a maior oportunidade que a gente tem em mãos agora, porque a gente teve que fazer avaliações de escala, né, em função da necessidade da educação, de ter muitos jovens desde lá da Revolução Industrial. A gente teve que trazer aí boa parte do mundo para dentro das escolas, depois tem os vestibulares, então a gente está acostumado a ter comando e alternativas. A IA consegue dialogar. A gente está lançando uma plataforma chamada AI for School para as nossas escolas, e ela tem um componente chamado avaliação dialogada. Então, a gente cadastra o curso ali, os objetivos de aprendizagem esperados, né, o currículo, e a avaliação conversa com o estudante para descobrir se ele tem o domínio, se ele desenvolveu aquelas habilidades necessárias, o que seria impossível a gente fazer isso numa avaliação de larga escala. E quando a gente começou a fazer os primeiros pilotos dessa avaliação, a gente percebeu que quando a gente avalia, a gente acelera com os alunos que têm mais potencial, a gente compreende melhor os alunos que tinham mais dificuldades, a gente consegue personalizar o que a gente está falando com hobbies, com coisas que eles gostam, com exemplos mais práticos, e a aula fica muito mais interessante. E, de novo, a gente acaba liberando o espaço para o professor, que tem essa jornada de trabalho muito intensa e que não tem espaço na agenda dele para buscar o novo. Quando a gente consegue colocar naquela aula alguma coisa que vai devolver o tempo para o professor, para que ele consiga perceber valor, né, de que ele está lá para ajudar e não para substituí-lo. Mas a gente sabe que a sala de aula tradicional tem um monte de coisa que são legados que a gente traz até hoje dessa escola de massa, dessa escola de 30 alunos na sala de aula, 40 alunos numa sala de aula, que o professor faz menos coisas que ele deveria fazer enquanto humano e que talvez agora a gente tenha uma oportunidade histórica de novo batendo na nossa porta de colocar a IA para fazer. E eu acho que a avaliação dialogada é uma inovação, é uma disrupção no mecanismo que a gente tem hoje e que pode ser, ao meu ver, claro, tem a tecnologia, né, acesso à internet, mas ela pode ser, inclusive, um caminho para os vestibulares. Eu vejo que os vestibulares hoje, que, né, têm a dificuldade de encontrar o perfil daquele estudante, faz muito sentido para aquela universidade. Numa avaliação de escala, é muito difícil compreender isso, né? E aí todo o ensino médio fica olhando para esse novo desafio. Se a gente tiver uma avaliação dialogada, feita por IA generativa, talvez a gente tenha um novo espaço, pela primeira vez na história da humanidade, de compreender o domínio daquele estudante, as habilidades que ele tem, numa conversa. Pela primeira vez, o homem desenvolveu alguma coisa que pode conversar como se fosse um outro humano, né? A prova tradicional não, o computador tradicional não fazia isso. Agora a gente criou uma engenhoca chamada IA generativa que conversa como se fosse um humano e consegue capturar informações como se fosse humano. Se a gente conseguir colocar isto na avaliação, especialmente para o futuro, para a entrada dos vestibulares, talvez a gente consiga dar um cavalo de pau para o que aponta a escola atual. Uau! Eu estou pensando aqui que eu vou tocar aqui, mas eu vou voltar nesse assunto. A IA está conversando bastante mesmo, né? A gente tem até muitos estudantes conversando com a IA para colocar seus problemas emocionais. Isso é preocupante. E daí a gente queria depois trazer esse assunto no final. Eu só vou colocar agora porque, Sandro, você traz essa coisa do dialogado, né? A IA como um lugar de diálogo. E quer queira, quer não, é uma máquina, ainda não é um humano. Mas a gente está vendo isso acontecer fortemente e depois vou lançar a pergunta para depois. O que isso nos diz, tá? Em relação e as consequências, né? Exato. O que isso nos diz? Porque assim é o que eles estão fazendo com a IA, né? Adulto também, enfim. Como é que está usando a IA como psicólogo? Então acho que esse é um ponto aí que eu vou deixar no estacionamento. Américo, você tem um trabalho muito forte com evidências, né? Eu acho que é um pouco do teu escopo aí, trabalhar com pesquisa, com evidências, isso é importantíssimo. O que a ciência está mostrando um pouco para a gente em relação à IA, do que é potencial, do que pode realmente aparecer como uma coisa que, puxa, sem IA não dá para fazer isso, em relação às evidências e à ciência? Pergunta muito boa. Eu brinco, quando eu fui fazer o doutorado na Hopkins, aqui a gente tem umas linhas teóricas, né? Cada programa de pós-graduação no Brasil tem a linha que prefere e tal, os orientadores. Quando eu cheguei lá, ele disse, aqui é Improvement Science. O que é? Improvement Science, o que é isso? PDCA. Planejar, agir, checar,
replanejar. Então, são ciclos contínuos de melhoria que as pesquisas de educação, quando você vai mudar os sistemas educacionais no nível de uma cidade, ou de um distrito, ou de um estado, ou de um país, o que a gente vê ao longo do tempo é que você precisa conseguir medir, ajustar, planejar e melhorar. Então, dentro dessa perspectiva, a gente está falando de uma pesquisa aplicada, né? E que, às vezes, a teoria importa menos do que o que a gente vai fazer na prática e o resultado que a gente está buscando. E, a partir desses problemas, né, que a escola está percebendo, que a professora está percebendo, que a gestão da escola está trazendo, é desenvolver uma teoria de mudança, implementar, medir e avaliar. E aí a gente tem vendo IAs, né, do mundo inteiro. Acho que o Guilherme é o cara que mais acompanha as startups, e talvez eu faça o contrário. Eu acompanho mais o que está acontecendo dentro da academia, né, e tem saído pesquisas toda semana com várias aplicações de IA. Né? No caso da gente, mais na educação infantil, as IAs são muito para professores. Né? Então, como planejar uma aula melhor, como construir uma ficha personalizada, como construir um plano de ensino individualizado para cada criança. A gente tem evidências mostrando que isso facilita e também melhora o ensino e a aprendizagem. E mais ao longo do ensino fundamental, como é que a gente consegue, por exemplo, capturar informações da leitura da criança, né, que é quase que uma avaliação, um tipo de avaliação dialogada mais simples, para que você possa personalizar também o estímulo que você está dando do ponto de vista dos textos, né? Então, não dá só os textos clássicos, que eu brinco que matam os futuros leitores, né? Aqui no Brasil a gente tem essa grande tendência, mas talvez trazer textos de vez em quando que sejam de interesse da criança. Então, a IA ela pode transformar o sonho da gente, né, de todos os teóricos aí da educação dos últimos 200 anos, em realidade, do ponto de vista da personalização. Mas, para isso acontecer, a gente precisa ter dados muito confiáveis, né? Então, a gente precisa ter, realmente, informações que são capturadas e que a gente tem como tomar decisões em cima delas, e aí na educação infantil, a gente está falando de dados qualitativos, né? Percepção da professora sobre a criança, expectativas do desenvolvimento infantil, e aí a gente tem que usar coisas de pesquisa como rubricas, né? Rubricas são muito usadas em alguns lugares, e aqui no Brasil, na educação infantil, era muito pouco, então a gente trouxe de volta essa questão de como avaliar, ou seja, como é que eu vou fazer uma percepção para que, se eu colocar 3 professoras para avaliarem a mesma coisa na mesma criança, elas cheguem numa conclusão parecida, e a partir desses dados confiáveis, a gente conseguir personalizar para a turma, né, para subgrupos, como foi falado aqui até na palestra anterior, e até para aquela criança individualmente. Acho que as evidências mostram que tem efeito tanto no ensino quanto na aprendizagem, quando é bem feito. Muito bom. Gui, do ponto de vista de política pública, o Gui, eu sempre vejo o Gui assim, olhando a floresta da IA, né? Ele fica lá, né? Não é? Essa é a visão que eu tenho do Gui. Ele está aqui em cima, olhando startups, olhando política pública, ele fica sempre rodeando aqui em cima. O que precisa se discutir hoje em dia no Brasil, antes de sair usando a IA de forma desenfreada, se é que a gente já não está nesse lugar, né? O que é importante a gente estar atento, principalmente do ponto de vista de política pública? Perfeito. Eu acho que a gente está falando aqui nessa conversa muito da IA como com foco direto na aprendizagem, muito pensando no aluno, no professor, nesse tipo de relação, né? Mas quando a gente pensa em política pública, a gente tem que pensar num objetivo que é um pouco diferente, que obviamente passa pela aprendizagem, mas aprendizagem de quem, como, por quê, como é que a gente vai fazer isso? E aí eu acho que tem uma vontade muito antiga, talvez, tão antiga quanto as teorias, né, que a gente tem, de que a tecnologia, de forma mais ampla, não só a IA, sejam, de fato, um elemento redutor de desigualdade, né? Há muito tempo se fala isso, e há muito tempo é o contrário que acontece. Então, modo geral, o que acontece com tecnologia, isso aqui não é para ser derrotista, mas o fato é que, modo geral, quando entra a tecnologia, ela acessa as pessoas de forma diferente e tendem a levar para um efeito que é aumento de desigualdades, porque pessoas têm acesso, pessoas não têm acesso, isso gera um problema. O que a gente faz com isso? A gente fala, ninguém vai usar tecnologia então, porque todo mundo tem que ser igual? Óbvio que não. O que a gente tem que fazer é pensar nisso desde a origem e como, portanto, eu dou condições para que as pessoas tenham acesso ao que elas precisam de forma, inclusive, personalizada para o contexto em que a gente está olhando. Para a gente poder ter alunos, por exemplo, com defasagens de aprendizagem que são ligadas a elementos socioeconômicos e que, portanto, possam ter essa priorização adequada, porque ele está precisando, porque passou por aquilo. E aí eu vivo nesse mundo meio de política pública, mas a minha trajetória começa em sala de aula, com 18 anos dando aula para alunos de escola pública de 9º ano de matemática.
e olhando para a realidade no qual eu tive uma sorte gigantesca de poder dar aula de matemática e dar tutoria logo em seguida para os mesmos alunos. E isso é uma experiência fascinante, né? Porque você olha aqueles alunos, e eu sempre gostei do desafio particular de pegar os alunos com mais dificuldade e ajudar esses alunos. E quando você faz isso, sem tecnologia nenhuma e conversa, você vê que são certos lapsos de aprendizado que ficaram para trás. Então, vou dar um exemplo muito prático. O aluno do terceiro ano, eu usualmente tinha o seguinte problema. Depois de alguns anos fazendo isso, a gente descobre, né? Chega no nono ano, é um padrão, tanto que inteligência artificial funciona muito bem para matemática, porque são padrões. O aluno do nono ano chegou no nono ano sem saber variável. Esse aluno começa a aprender variável no terceiro ano fundamental. O que aconteceu com esse aluno? Ele chegou no nono ano, do ponto de vista emocional, absolutamente convencido de que ele não sabe matemática e não é capaz de aprender, que é burro, né? E ele também chega nesse nono ano, obviamente, com uma defasagem. O que a gente aprende? Que se você consegue entender esse lapso, que é muito específico, vai no início da nossa conversa, falando de priorização, você fala assim, cara, se eu te ensinar variável... Então, o que a gente fazia? Eu ensinava variável, eu falava, ó, seguinte, teu lapso está aqui, eu vou te ensinar variável. A partir do elemento que eu te ensino variável, eu vou te ajudar a aprender esse exercício, eu vou te mandar para casa, você vai fazer exercício, e depois de cada ano você vai ficando mais confiante nesse ponto, né? E aí você vai voltar e ver. E o que você começa a ver? Que o aluno ele ganha não só o aprendizado, como ele ganha uma confiança totalmente renovada. Isso faz com que esse aluno aprenda. Não estou falando nada de tecnologia, né? Para você chegar nesse ponto, você tem que ir lá embaixo da pirâmide. Então, eu sempre falo de tecnologia partindo do ponto que é, vamos primeiro olhar para a base aqui de uma pirâmide de necessidades, vamos dizer, da tecnologia. Então, primeiro eu vou ter que pensar lá em conectividade, né? Ou IA desplugada, dependendo do conceito que você está querendo trabalhar, mas você vai ter que pensar em conectividade. Equipamentos. Cara, eu trabalhei em redes grandes, onde a gente tinha 35 escolas no município do Rio de Janeiro que tinham máquinas suficientes para 1 a cada 10 alunos poder usar. Essa é a realidade, gente. A realidade não é que todo mundo tem computador. Então, se eu quiser, de fato, trabalhar, eu vou precisar. Então, no município do Rio, a gente teve que fazer um super trabalho de conectividade e um trabalho de compra de equipamentos. Aí eu olho para como eu estou implementando isso. Exemplo prático também, startups que a gente tem conversado. Se você tem, numa secretaria, 15 diferentes plataformas para a mesma turma, é completamente diferente você ter 3 ou 4, porque você consegue dar foco e atenção para a implementação daquelas tecnologias. Então, a priorização, a implementação, formação dos educadores tem que ser feita de uma forma adequada. E aí você vai pensar qual ferramenta. Então, você pensa que isso aqui, tudo para chegar na ponta do aluno aprendendo é isso. Para quê? Para que aqueles alunos que mais precisam tenham recursos. Essa é a minha crença. Isso, de novo, é uma decisão política. Isso não quer dizer que é a única forma. Mas muitas das tecnologias que eu vejo são desenvolvidas para os 5% dos alunos interessados. A grande maioria das ferramentas serve para os 5%. Quer dizer que elas não deveriam existir? Não. É muito importante que esses 5% possam ir embora. Mas cadê as tecnologias que são feitas para aqueles 95% e principalmente para aqueles, talvez, 10% dos alunos que estão muito lá para trás ou mais e que, se eu ajudar, inclusive financeiramente, pode ser positivo para o próprio Estado? Eu não vejo tecnologia sendo desenvolvida para essa parte da pirâmide e dos desafios que a gente tem. Então, assim, para mim, a gente tem que repensar a forma de olhar para a tecnologia para pensar mais em portfólio e menos em uma grande solução mágica que vai resolver todos os problemas da humanidade. Não existe uma tecnologia que resolve a educação, gente. Não existe. Tá? Não existe, e eu acho que tentar buscar essa tecnologia, se a gente está tentando ensinar pessoas, a gente vai errar. Porque você consegue ter uma máquina que responde tudo. Isso você consegue. Você consegue ter humanos que aprendem tudo dessa forma? É bem diferente. Você conhece muito melhor do que eu essa sua realidade. Então, assim, dando um mega base atrás, mas para falando que tem muita coisa para acontecer, mas que, de novo, da onde que a gente está partindo, qual o objetivo, se é redução de desigualdade, você vai ter uma política completamente diferente de se você estiver pensando numa política que é vou promover os 5%, que também pode ser uma política válida, tá? Mas é uma política, é uma decisão política que tem que ser tomada e não é o que eu ouço as pessoas falando, é isso que eu estou fazendo. Se for, tudo bem. Aí você vota na pessoa que está falando isso. Gui, eu acho que você traz a questão da coerência da política baseada em personalização também. Precisa se personalizar as políticas públicas. Não vai existir uma para todo mundo, né? Isso está claro, é óbvio, né? E aí qual escolha fazer, né? Acho que priorização tem muito a ver com escolhas, né? A importância de a gente fazer escolhas. Já vieram me dar os 5 minutos aqui. A gente não pode... já mandaram continuar? Agora eu preciso saber quem eu escuto. Quem eu escuto, Gui? Posso continuar mais um pouquinho? Eu queria voltar para aquele assunto desses jovens que estão... Aí, agora eu não sei, vocês se entendam aí. Eu queria voltar para aquele assunto dos jovens, das crianças, que estão usando o IA como
parceiro psicológico, apoio emocional, seja o que for. Para mim, esse é um dado gritante de preocupação, de crise na educação, sem dúvida nenhuma. Eu queria agora jogar essa pergunta. Como é que vocês estão vendo isso e o que a gente faz com isso? Bom, vou pegar então aqui, vou passar rapidinho. Claramente, né, IA, como a gente falava, ela tem o domínio da comunicação, né? A gente aprendia a linguagem das máquinas, as máquinas aprenderam a nossa linguagem, imita a emoção humana. Os jovens e as crianças não têm a maturidade necessária para compreender que aquilo não é humano. E a dependência emocional é um impacto direto, né? A gente já tem visto, inclusive, casos de suicídio neste ano sendo relatados com ações judiciais contra a OpenAI nos Estados Unidos. E aí cresce a responsabilidade que as famílias, as escolas têm na hora de trazer quais plataformas são ligadas ao mundo da educação e quais não são. A gente sabe que a maior parte dessas plataformas são para adultos, né? E que as crianças não têm capacidade para compreender nem sobre os vieses e nem sobre essa relação que a máquina, tentando ser gentil, tentando fazer o reforço positivo, né? Isso cria nas crianças esse lugar de apoio que não é com outro humano, e sim com uma máquina. Então, eu vejo que, assim, sendo prático, os pais precisam ativar controle parental. A gente precisa dizer no celular das crianças, no computador das crianças, no tablet das crianças, o que eles podem ver, o que eles não podem ver. E a maior parte das famílias não usa controle parental. Definir tempo de tela, definir o tipo de conteúdo que ele pode ver, é a responsabilidade do pai. Como a gente faz com as crianças no mundo físico, com quem você pode falar, com quem você não pode, com quem você não pode andar, a gente tem que exercer o mesmo papel no digital. Então, esse é um domínio que a família precisa compreender. Nas escolas, a mesma coisa, criar esse ambiente seguro, e as escolas vão trazer a plataforma de IA de educação. Porque a empresa de educação tem um objetivo, que é a aprendizagem. As plataformas de IA têm um outro objetivo, que é engajamento. Engajamento. Agora a Meta acabou de dar a notícia que vai usar os diálogos feitos com a IA para fazer propaganda. Então, assim, não dá para as escolas serem ingênuas, nem as famílias serem ingênuas. Quando se tratam de crianças, proteção e privacidade vem em primeiro lugar. Não é o que está acontecendo. As crianças têm feito suas atividades para casa, nas suas casas, com LLMs de adultos, e os pais nem sabem o que está acontecendo. Nos casos de suicídio nos Estados Unidos, inclusive, a declaração da mãe no Congresso americano foi terrível, porque ela dizia: eu só soube que existia aquela plataforma, Character AI, quando meu filho morreu, que descobriu aquelas 300 páginas impressas de conversas com a plataforma que simulava o humano. E ela não sabia o que era. Então, eu fico preocupado que quantos pais não sabem o que os seus filhos estão usando nos seus celulares? Estão lá fechados no quarto escuro. Eram com as redes sociais, e já eram uma influência, e agora com o LLM é mais perigoso ainda, né? Então, e aí a escola, quando recomenda uma tecnologia dessa, ela coloca o jovem mais em risco do que o desenvolvimento de uma nova habilidade para o mundo do trabalho. É obrigatório a escola se responsabilizar em proteger. Eu sempre uso a expressão de ter um jardim cercadinho, protegido, para ter um espaço para o florescimento dos estudantes. Quem mais quer? Nessa linha do Sandro aí, eu acho que é muito importante a gente pensar, né, desde cedo, porque assim, está abrindo um novo portal para eles, né? Como é que você navega nesse portal? Então, letramento digital, né, é muito importante eles entenderem o que é IA, o que não é. Uma das coisas que a gente viu lá em Hong Kong, super legal, era uma aula que os alunos tinham que descobrir, eram vários slides, o que foi feito por IA e o que não foi feito, e com vários padrões, o que é IA, o que não é. Então, acho que a gente tem um currículo, assim como a gente tem de matemática, de física, de química, né, devemos ter um currículo socioemocional. A gente está lançando ano que vem de novo o DIALab, que é um currículo para IA, que é exatamente para isso, né? Claro, como em qualquer coisa, as famílias precisam estar muito juntas, né? Você trabalha com os pais também para mostrar um pouco, porque não adianta que o pai nem entende, né? Vamos para o Brasil, né? O pai nem entende o que o filho está fazendo ali. Muitos não sabem nem o que é o GPT, né? O que é uma IA generativa. Então, é muito importante que a gente eduque as crianças desde cedo, né? Desde Fundo 1 ali, sobre o que é IA, quais são os perigos da IA, o que você pode fazer, como você usa a IA a seu favor, né? É quase que deixar as crianças, né, deixarem de ser um consumidor passivo para ser um criador responsável com IA, né? Então, eu acho que esse letramento em IA
é muito importante como currículo falar sobre isso, explicar, entender os perigos. Né? Você bota seu filho para a rua, você fala, ó, cuidado, não fala com estranho, né? Anda sempre na calçada, só atravessa no sinal, é a mesma coisa, tem que pegar na mão e explicar, né? Quais são as etapas, os perigos, o que pode e o que não pode fazer. É claro que o outro vai fazer, é claro que um pai e outro não vai ver. Mas quando você pensa no todo, isso é muito importante, né? Para você construir quase que uma cidadania digital aí. Eu vou dar uma dica bem prática aqui que eu aprendi com o meu amigo Luciano Meira, que é o seguinte: computador de menino tem que estar na sala da casa. Computador de menino não pode estar no quarto. E você precisa acostumar ele a estar ali sentado no sofá e ele lá no computador, você está ali no seu celular, mas você está... Américo, eu sou mãe da geração da TV. TV no quarto de filho, não. TV na sala. E aí, só para fechar essa questão, acho que a saúde mental com IA realmente é um tema muito importante quando a gente está pensando nas crianças, mas tem um outro lado que a gente não pode esquecer, é que a saúde mental, ela pode ser, a inteligência artificial pode ser um grande aliado na saúde mental dos educadores. Né? Então, quando a gente coloca um assistente virtual que tem acesso, por exemplo, aos dados das crianças que as professoras colocaram lá dentro, ou que a coordenação pode fazer perguntas sobre as turmas, ou sobre o que está acontecendo, a gente consegue reduzir a carga de trabalho das professoras fora de sala de aula, já que a nossa carga de trabalho é de 19 horas por semana, né, a maior do mundo, de acordo com a pesquisa da Thales, da OCDE. A gente pode também ajudar a saúde mental dos professores, e a saúde mental dos professores está muito ligada com o comportamento, engajamento e aprendizado dos alunos. Eu acho que esse tema é um tema que é muito caro para mim, né? Porque eu vejo a escola como um ambiente onde as pessoas estão aprendendo a se relacionar. Né? Eu sempre falo, para mim, o centro da escola são as relações humanas. Então, é isso que você está realmente desenvolvendo nesse jardim. Né? É ali que está a beleza do negócio, é isso que a gente está trabalhando. E a inteligência artificial, ela tem muitos aspectos absolutamente positivos, mas, como outras tecnologias a gente está falando, né, tiveram aspectos detrimentais às nossas relações. E a gente sabe disso. O que é mais doloroso é a gente saber que a gente sabe. Não é uma questão do tipo assim, não, mas pô, a gente não esperava nada do celular. As famílias hoje em dia estão super... Não, as famílias não sabem que não podem ter celular. Claro que sabem. Sabem, as pesquisas mostram, mas é muito difícil porque é um problema de ação coletiva. É um problema de ação coletiva que passa por política pública, passa por regulação, passa por os designers das experiências, passa por incentivos econômicos. Eu não consigo olhar de outra forma, como a Adriana falou, eu acabo vindo para esse lugar. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante a gente se atentar, que é, até 10 anos atrás, falar de isso, né, da invasão de inteligência artificial na relação humana, era ficção científica, né? Era o filme Her lá e tal, é isso. Um ano atrás, também era, gente. Agora a gente está falando, você pode falar disso sem parecer um maluco completo. Agora você pode... E, infelizmente, porque pessoas estão morrendo. E, de novo, eu nem sei, sendo muito sincero, se isso é um número gigante e se a gente consegue ter uma correlação ou se isso é só pânico moral, gente. Eu não sei. Sendo muito sincero, eu não sei. Mas eu sei que tem potencial para ser disruptivo de uma forma negativa. Então, só para usar o framework lá da inovação disruptiva, a gente falou de disrupção aqui, né? Um instituto que criou isso, chama Clayton Christensen Institute, eles estão fazendo vários estudos interessantes sobre o impacto da IA nas relações humanas. E inovação disruptiva é muito mal usado esse termo. O termo ele tem uma origem que é a seguinte: é um lugar onde você tem inovação porque outras pessoas não têm acesso e daí você desenvolve. Vou dar um exemplo prático aqui. Celular na África, né, subsaariana. Você não tinha como ter telefone, e aí o celular era uma infraestrutura muito mais básica, então você não teve a infraestrutura de telefone, você saltou direto para o celular, isso criou uma economia muito diferente de países desenvolvidos. Isso é um exemplo de inovação disruptiva. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa percepção hoje de quem convive, interage com inteligência artificial é do cara maluco, que não tem amigo, que não fala com ninguém. E talvez hoje a maioria das pessoas que falam, porque muitos jovens interagem, mas poucos falam que confiam na IA, que acham a IA um amigo. Está começando a ser maior. As pesquisas têm mostrado. Então, esse estereótipo que a gente tem está começando a ser falso. Mas, mesmo que isso seja verdadeiro, tem número suficiente de jovens, talvez em condições de isolamento social, de não ter conhecimento, para ter um mercado. E esse mercado se estabelecendo, você começa a ter o desenvolvimento da inteligência artificial, que é cada vez melhor em se relacionar. E, gente, relação humana tem fricção. É difícil se relacionar. Você tem uma esposa, você tem um amigo, é difícil, não é simples. A gente briga, nem sempre é gostoso. Você tem uma ferramenta que fala o que você quer ouvir o tempo todo, é muito mais gostoso. E isso é uma das coisas que a gente está vendo. A gente está vendo que as ferramentas elas têm um incentivo econômico para que a gente tenha soluções que nos agradem. Isso é natural, infelizmente.
Isso tem que ser uma coisa que a gente discute, debate e que a gente media como regulação de fato. Eu sei que às vezes é chato falar regulação, mas sim, vai ter que ter regulação. Porque a gente tem regulação de carro para criança? Não tem? Tem outros aspectos que também ferem nossos jovens, a gente não regula. Então, aqui a gente tem que ter um papo muito sério para preservar o espaço da humanidade. O espaço da humanidade é um espaço de relação. E isso pode ser por motivos pragmáticos, porque as habilidades desenvolvidas que têm valor são humanas, que, né, você falou muito bem das habilidades socioemocionais, que a gente já discute há tempo, mas pode ser também porque tem valor a relação humana, tem valor o diálogo que a gente está fazendo, e eu ia ter um painel muito mais chato se eu estivesse falando com o Iá aqui. Então, acho que é bom a gente preservar esse espaço. Gui, você terminou. Eu já tomei 3 plaquinhas de tempo esgotado aqui. A gente faz o seguinte, no próximo a gente só aceita para painel duplo. Sabe que nem aula dobradinha? É só para painel duplo. Mas eu gostei que a gente encerra aqui com essa fala para trazer o que é o mais importante mesmo, que é o lado humano, senão a gente perde o chão desse negócio aí, né? E não gosto de fazer um cavalo de pau para o lado muito da tecnologia, para esse lado, porque eu acho que é um risco grande para todo mundo. Eu vejo que a gente está longe de ter respostas ainda em relação à IA. Mas, quem sabe, agora a IA nos ajude a trazer, e que é o papel dela, a gente a elaborar boas perguntas para chegar nesse caminho do humano, né? Então, queria agradecer Américo, Gui, Sandro e Bruno. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que vocês podem estar aqui à disposição para perguntas aí depois nos bastidores. Tá bom? Obrigada a todos.